Bom, gente, boa noite. Ainda faltam 2 minutinhos para dar o horário, mas eu já iniciei a gravação para a gente não perder nada da hora que for o início, tá bom? Eu estou esperando mais uns minutinhos, que a turma tem mais de 70 alunos matriculados, e até agora estou em só 24. Normalmente normalmente não, eu começo pontualmente. Esse primeiro encontro não vai ter jeito porque eu tenho que autorizar as pessoas e passar algumas orientações, então eu vou guardar uns minutos, tá bom? E aí a gente já inicia, tá bom? Melhorou o volume, Miguel? Tá ótimo, então. Deixei o microfone aqui no máximo.
Vai para essas três. Bom, gente, boa noite. Olha só, já acho que agora estão me ouvindo direitinho, né? Já tem 8 minutos passados do horário da aula. Eu aguardei porque, como eu falei, são mais de 70 alunos matriculados, juntando as turmas de BSI e licenciatura em Química. Então, não seria prudente na primeira aula começar ignorando muitas pessoas no horário, né? Agora, no momento, nós estamos em 59 na sala, então significa comigo mais 58 alunos, tá bom? Eu me chamo Agenor, sou professor aqui no IFRJ há um bom tempo e vou ministrar esse curso de cálculo 1 para vocês, tá? Acho que, como vocês são alunos já de cálculo, então não são alunos do primeiro semestre, já passaram, então, por essa sabatina, digamos assim, lá no semestre passado, viram que não é muito agradável esse tipo de aula online, tá bom? Uh, especialmente curso superior e disciplinas que tenham 4 créditos médio, ficaram muito prejudicadas, porque menos de 25% da carga horária que a gente terá de encontro ao vivo, que eles gostam de chamar de encontro síncrono, tá bom? Eu vou tentar, na medida do possível, fazer a maior quantidade possível de conteúdo, tá bom? Eu vou tentar hoje, nesse primeiro momento, apresentar alguns critérios, alguns métodos de como são a aula, tá bom? Mas, em geral, como eu disse, eu começo pontualmente, então, assim, já para ficar conversado para as próximas aulas, nas próximas aulas, então, 19h30 eu inicio a aula e vou até às 20h15, a gente só tem 45 minutos, e aí, assim, eu uso algumas sistemáticas em sala de aula para tentar ganhar tempo, né?
A primeira delas é não precisar ficar autorizando vocês a entrarem. E como que eu faço isso? Nesse primeiro momento é chato, mas depois fica muito mais simples a vida se vocês não precisam pedir autorização para entrar. De que maneira funciona? Não sei se algum outro professor já passou isso para vocês, mas eu preciso do e-mail de vocês. Com o e-mail de vocês, a gente cria esse link de reunião recorrente aqui pelo Gmail, né, pelo Google Meet, e aí todas as pessoas, eu mando o convite dessa reunião. Você aceitando esse convite, automaticamente você passa a ser habilitado a entrar na aula sem pedir autorização, tá bom? E aí, assim, eu aproveito esse momento porque eu uso o chat como uma lista de presença. Esses aplicativos ou não funcionam ou são pagos, e eu não pago para usar, né? Então, assim, pedir em toda aula, quando vocês entrarem, assim que a gravação iniciar, se manifestar no chat, pode ser um boa noite, pode ser qualquer coisa, tá bom? Mandando a mensagem, fica registrada a frequência, e aí, para isso, a gente pede uma outra atenção do aluno. Eu não conheço vocês, né? A maioria aqui, alguns ainda tem foto na telinha, que eu estou visualizando a tela de todos, mas eu não conheço, não tem como ficar atento a todos. Então, por exemplo, se você está usando um nome que não é o seu nome de aluno registrado no QI Acadêmico, eu não tenho como saber se você se manifestar no chat. Eu vou citar um exemplo aqui, porque eu consultei antes de iniciar a aula. Eu vi aqui, botzin789. Eu não sei quem é essa pessoa. Está presente, é aluno nosso, mas no QI Acadêmico, tanto do BSI quanto da Química, não tem nenhum aluno registrado com o nome botzin. Então, assim, você lá na configuração do seu e-mail, põe o seu nome, sobrenome, que fica registrado a frequência sem nenhum problema. E aí fica a recomendação, tem nomes que são comuns, se repetem, né? Então, assim, se você, por exemplo, um exemplo, eu tenho no médio, turmas que tem 3 Marias Eduardas, aí não adianta só se registrar como Maria Eduarda, entendeu? Então, Maria Eduarda e sobrenome, isso facilita a vida da gente na hora de lançar a frequência, porque faz parte do trabalho, tá bom? Eu vi que, eu vou voltar aqui o chat para ler perguntas, que parece que apareceram perguntas, eu estava falando e aproveitei o embalo, tá bom? Mas eu vi que vocês estão mandando esses e-mails. Ao final da aula, assim que eu encerro a gravação, a gente recebe o link, né, com o vídeo da aula, e recebe também tudo que foi postado no chat. E aí eu vou copiar esses e-mails, tá? E aí eu mando o convite para vocês, tá bom? Mandando esse convite, eu peço, por favor, que fiquem atentos e aceitem. É só você dar um ok, aceitar o convite, que você está autorizado a entrar em todas as aulas sem pedir autorização. Nós estamos vendo aqui, nesse momento, 60 e poucos alunos, então pode ser que na próxima aula alguns alunos ainda precisem pedir autorização. Às vezes, esse ajuste de matrícula, tem alunos que ainda estão se matriculando, então, portanto, às vezes não vieram assistir essa aula. E aí, mas com 2 aulas, 3 no máximo, a gente resolve esse problema e a gente pode otimizar o tempo de aula, tá bom? Eu vou voltar aqui para ver se tinha alguma pergunta, porque realmente eu vi que tinha, mas estava falando, eu preferi não interromper. Miguel Ângelo perguntou, tem que mandar o e-mail ou você vai usar o que está no Moodle? Então, Miguel, eu estou falando, lá no Moodle eu deixei um link para todas as aulas, certo? Esse é o link que a gente vai usar daqui até 26 de março, que é uma sexta-feira, quando encerra o curso. Mas para usar esse link sem que eu tenha que autorizar você a entrar todas as vezes, aí eu estou pedindo o e-mail. Então, a pessoa posta o e-mail aqui, igual todo mundo tem feito, eu vou copiar, coletar esses e-mails, vou mandar um convite. Quem usa o Gmail, por exemplo, vai ver que assim que aceitar esse convite, vai direto na sua agenda. Eu não sei se alguém pode dizer se já fez isso? Porque assim, eu mandando um convite... Sim, vai pra agenda. Isso, aí o legal é que eu programei 10 minutos antes e ele te lembra do horário da aula para você chegar presencial. Eu agradeço quem se manifestou, não conheci a voz, mas com esse convite, então, você fica habilitado a entrar automaticamente na aula e a gente pode fazer um fluxo contínuo de aula sem precisar autorização, tá bom? Ok. Obrigado, Miguel. Eu estava lá em cima vendo se tinha mais perguntas, mas bom que foi utilizado. Isso, no semestre passado, facilitou muito, só a primeira aula realmente é chatinha nesse sentido, tá? Eu acho que agora talvez vocês estejam visualizando uma telinha preta aqui minha,
com lápis aqui embaixo, estão visualizando? Sim. Ok, a hora que eu estou nessa tela, eu não consigo visualizar vocês, então assim, porque eu uso uma mesa digitalizadora, porque facilita a vida para dar aula de matemática, e aí assim, se alguém se manifestar no chat e alguém puder repassar perguntas, eu peço essa gentileza, tá bom? Então, como eu falei, então, eu uso essa tela para dar aula, eu dou a aula normal durante o curso, eu vou apresentar o Moodle para vocês daqui a pouquinho, como está estruturado de início no curso, mas essencialmente eu dou aula aqui. Essa aula é gravada, eu disponibilizo o link da gravação no Moodle, e aí eu posto materiais complementares, por exemplo. Vocês vão ver lá que já tem lista de exercício, e na medida do possível eu vou resolver esses exercícios. Quando eu tenho tempo, eu gravo soluções de alguns dos exercícios, e também posto lá para vocês, para que vocês possam amenizar as dúvidas, tá bom? É claro que só isso não é o suficiente, e aí quando julgo necessário, eu também gravo vídeos complementares sobre o conteúdo para poder interar essa carga horária de vocês, tá bom? Mas talvez vocês já tenham percebido, muito do trabalho, na verdade, a maior parte do trabalho vocês têm que fazer essencialmente por conta própria, né? Porque, assim, como eu falei, é menos de 25% da carga horária, e aí não dá para abarcar todo o conteúdo, tá bom? Então, para tentar iniciar de alguma maneira, eu vou começar com o meu nome, eu me chamo, reforçando, Agenor, tá bom? A disciplina é cálculo 1, ok? Cálculo 1. Isso no curso de Química está escrito como cálculo 1 mesmo, tá bom? E para o curso de bacharelado está cálculo diferencial integral. Então, cálculo diferencial integral. Bacharelado de Sistema de Informação. Essencialmente é o curso de cálculo 1, né? É o primeiro cálculo que o BSI vê, então não tem tempo de avançar além do cálculo 1, tá bom? Então, o curso a gente pode pensar que é um curso de cálculo 1. Vou autorizar a entrada de mais alguém, só um minutinho. Quais as nossas bibliografias, né? Vocês vão ver que tem lá o plano de atividade remota, o plano de ensino está pronto. Mas então, essencialmente, eu vou usar com vocês 3 livros, onde eu vou revezar entre eles da onde eu tiro o conteúdo, tá bom? Então, esse livro tem na biblioteca, esse que eu vou escrever aqui primeiro, então o autor é James Stewart. Ok? Então chama Cálculo, volume 1. Vamos ver, tem mais gente querendo entrar. Então, Cálculo, volume 1, do James Stewart, tem na biblioteca. Este outro livro que eu vou passar aqui agora, então, chama Fundamentos de Matemática Elementar. Fundamentos de Matemática Elementar. No caso aqui é o volume 8. E o que é o volume 8? O volume 8 é limites, derivadas, e noções de integral. Também tem na biblioteca, ok? Esses dois eu tenho certeza que tem na biblioteca. E esse aqui eu tô com dúvida, mas eu acho que tem, que é o Hamilton Luiz Guidorizi. Eu acho que Guidorizi é com 2. Não sei se é 2Z. Não tem assim. Guidorizi. Ok? Então é cálculo. Volume 1. Ok? Os 3 livros são bem famosos. Você pode ficar à vontade por usar qualquer outra bibliografia. O curso de cálculo é um curso consagrado, é um curso antigo. Então, assim, qualquer livro clássico que você pegar tem essencialmente tudo que a gente vai falar, pode mudar a ordem dos exercícios, isso não importa, tá bom? Em questão de conceitos, eles são os mesmos, tá bom? E, então, como vai ficar em menta, mais ou menos? O que a gente deveria ver, ok? Então, nós deveríamos ver limites, e a gente vai tentar começar hoje, na medida do possível, falar um pouquinho de limites, e continuidade. Então,
no curso de matemática aplicada, para quem já veio direto, passou do semestre passado para cá e deu sequência, vocês estudaram essencialmente funções, tá bom? Quando a gente está falando de limites, nós estamos tentando entender o que acontece com a função numa proximidade de um certo ponto do seu domínio, tá bom? Então, essa é a ideia de limite, é tentar entender o comportamento de funções perto de um ponto no seu domínio, tá? Além disso, então, derivadas. Esse aqui é o coração do nosso curso, tá bom? E aí, a gente começa com limites, porque a derivada é definida através de um limite. Ela permite, por exemplo, em conceitos físicos, você estudar a aceleração de um corpo, como achar a velocidade, tudo por meio dessas derivadas, tá bom? E existem aplicações legais, então, derivadas e aplicações. Você tentar achar máximos e mínimos por meio de derivadas, então maximizar um problema, minimizar um problema. E assim, só a título de curiosidade, então assim, para a área de, né, trazendo para a área de matemática, a minha área, imagina que você tenha um retângulo, você vai fazer um cercadinho e você tem uma quantidade de material, sei lá, de tela limitado. E aí, digamos que 200 metros de tela para poder fazer essa cerca, um exemplo, certo? Então você quer construir um retângulo de modo que o perímetro, ou seja, a soma dos lados, seja 200, mas ele tem a maior área possível. Sei lá, você quer fazer um galinheiro, por exemplo, você quer que essa área seja a maior possível. E quer saber, então, qual que é a área máxima que você consegue formar com isso. A gente consegue resolver esse problema usando aplicações de derivadas. Aí, assim, a título de curiosidade, isso seria um quadrado, ou seja, as dimensões seriam iguais. Então, isso seria 50 por 50, né? Okay? Mas a gente, lá no momento ideal, a gente fala disso. E, se for possível chegar, falar então de noções, né? Noções de integral. Ok? E aí, essa ideia de integral é uma ideia interessante, porque imagina que você tenha... Eu vou desenhar uma função, mas você pode pensar que é uma região, podia pensar que é uma folha, qualquer coisa do tipo assim. Que você não consiga calcular a área de maneira usual, como quadrados e retângulos, etc. E aí, vamos pensar no seguinte problema. Imagina que eu tenho, então, uma função que faça isso, no intervalinho AB, e eu queira, por algum motivo, achar a área que está aqui embaixo. Ok? Então, a gente consegue fazer isso por meio de uma integral. Essa noção de integral vai nos dar essa área. O símbolo é esse aqui, e aí a nossa função é f de x dx, ok? Tem outras aplicações, por exemplo, quem vai fazer... Vocês ainda devem fazer mais para frente o curso de estatística, então a gente precisa de integral lá também, tá bom? Então, dentro do seu próprio curso você pode utilizar. Mas, essencialmente, esse é o nosso conteúdo, tá bom? Além disso, então, assim, como funcionam as avaliações, né? Como vão funcionar nossas avaliações? Então, eu programei 3 avaliações, tá bom? Então, a gente programou 3 provas, ou 3 questionários avaliativos, o nome que a gente quiser dar. Então, P1, P2 e P3. Elas estarão disponíveis no Moodle nas datas previstas que eu vou passar aqui agora, mas assim, essas datas podem variar de acordo com o andamento do curso, de acordo com vários fatores, tá certo? Isso não é fixo, mas é bom que a gente tenha uma previsão, um planejamento, para que não fique muito solto, perdido, tá? Eu não lembro de cabeça as datas, eu estou pegando aqui o plano de atividades remotas que eu postei para vocês, aí eu vou só abrir aqui e anoto essas datas, tá bom? Mas, então, serão 3. Eu deixo elas disponíveis por meio de questionários avaliativos no Moodle. Eu crio um banco de questões e aí é sorteado para cada aluno que for fazer.
5 questões de maneira aleatória, cada uma vale de 0 a 2 pontos. E aí, então, você responde essas suas questões, tá bom? As datas... Só achar aqui as datas, porque eu abri outro plano. De acordo com o plano de ensino, então, as datas prováveis são da primeira avaliação 8 de janeiro de 2021. Então, 8 de janeiro de 2021. A segunda, 12. Eu já explico como funciona, tá bom? 12 do 2 de 2021. E 26 de março de 2021. Como funciona? Não é só nesse dia fixo, senão isso caracteriza um encontro síncrono, tá bom? Então, assim, essas são datas que estão lá planejadas, e aí dentro disso a gente estabelece um cronograma, tá bom? Perdão, eu escrevi 12, mas Opa, 12 de janeiro, não. 15 de janeiro, perdão. 15 de janeiro, tá? Não, isso, 15 de fevereiro, perdão. O 8 tá certo. Senão não dá numa sexta-feira. 15 de fevereiro. Aqui, ó, essa de 8 de janeiro, na verdade, ela funciona da seguinte maneira. A proposta para vocês é também... Ah, tá. Os dois são 15. 15 de janeiro e 15 de fevereiro. Eu copiei errado. Então, corrigindo aqui. Aqui funciona o seguinte. Dia 15, abre o prazo para você resolver, tá bom? Então, assim, o início é 15 de 1 de 2021. E aí, eu sempre deixo, por padrão, por convenção, o início acontece a 0 hora, e você tem até o dia, então, término, você tem até o dia 19 de 1 de 2021, portanto, 5 dias, tá bom? E termina às 23 horas e 59 minutos, tá? Professor. Pois não. 15 de fevereiro é segunda-feira. É segunda-feira? Aham. Certeza? Não, ok. 15 de janeiro. Eu que tinha então. 15 de janeiro é sexta, tá certo. Eu conferi aqui agora. Então, acho que eu troquei então. Tá. Só conferir. Eu vou partilhar a tela do plano que tá lá. Mas ok, eu olhei errado, realmente. É 15 de janeiro, 19 de fevereiro e 26 de março. Sexta-feira. Confiram aí, por favor. Então, Sim, 19 agora. de, Agora 19 de fevereiro, né? Aham. Isso. Agora está correto. Obrigado. Então, 19 de fevereiro, mesma coisa. A gente inicia, okay? 19 de fevereiro de 2021. O prazo para iniciar abre a contagem à meia-noite e ele encerra 5 dias, então 23 de fevereiro de 2021. Então termina 23 de fevereiro de 2021, ok? Às 23h59. Esse aqui é o único parêntese que 26 é sexta, é a nossa data limite. Então, 26 aqui para a gente é o término, tá bom? Então, esse vai iniciar a nossa última semana de aula. Então, 26 de março é uma sexta-feira, ele encerra. E a gente inicia 5 dias antes, na segunda-feira, dia 22 de março, tá bom? 22 de março de 2021. Também começa meia-noite e acaba às 23h59, ok? Então, vocês vão ver lá, assim que for chegando mais próximo das datas, eu torno disponível para visualização de vocês, tá bom? Mas então, você vai lá, questionário avaliativo 1 significa a nossa prova 1, todos valem, né? Todos valem de 0 a 10, ok? Todos têm 5 questões. Todos têm 5 questões.
A quantidade de tentativas, então você tem uma tentativa por vez. Uma tentativa para cada. E o prazo para responder, porque assim, você tem esse período, certo? Mas assim que você começar a responder, você tem o limite de 2 horas para a solução, ok? Dentro desse período, você fica à vontade, usa Professor, os dias da maneira que você julgar melhor, quiser fazer no final de semana ou deixar o prazo para o final, mas então, você, só um momentinho que você já pergunta. Você usa, então, tem uma tentativa para cada questionário e tem até 2 horas para responder essas 5 questões. Pois não? professor, no semestre passado teve prova de algumas matérias que você conseguia avançar para outra questão, respondia, voltava e depois respondia aquela que você não conseguiu naquele momento. E matemática no semestre passado não foi assim. Eu perdi a questão porque avancei para responder depois e não podia mais voltar. Como é que você vai fazer essa questão? Então, dentro dessas 2 horas, você pode circular à vontade no meu questionário avaliativo, tá bom? Não há problema nisso, tá? Então, assim, só peço que fique atento é que quando deu prazo de 2 horas, o questionário encerra e ele envia só o que você respondeu, tá bom? Mas se você quiser começar pela questão 6, é indiferente para mim, tá bom? Perdão, pela questão 5 e quiser voltar para 2, depois ir para 1, não há problema nenhum, tá bom? Mas funciona assim, e aí eu crio um banco de questões para tentar fazer provas diferentes para alunos diferentes, tá bom? Eu sei que é difícil controlar isso, mas é meio complexo, né? Assim, quando a gente tem uma avaliação presencial é mais fácil, a gente faz uma avaliação única para todo mundo. Professor, Pois não. Os outros professores estavam fazendo tipo uma barrinha para a gente não se perder nas atividades, para a gente não deixar de fazer, tipo numa porcentagem. Na sua matéria tem isso? Olha, Não, né? eu não conheço essa barrinha que você está falando. Talvez depois, se você puder me mostrar um estilo, eu possa até aprender para pôr para ajudar. Mas assim, por padrão, serão só essas 3 avaliações. Eu não peço que me entregue nenhuma atividade extra, nem nada, entendeu? Claro, eu passo a lista de exercício e eu recomendo que façam porque as provas são baseadas nessas listas, né? As listas a gente pode fazer no caderno e tirar foto, porque às vezes fica melhor, né, para mostrar o cálculo. Olha, então, isso fica livre. Às vezes quiser fazer uma folha extra, tá bom? Eu recomendo que tentem fazer todos ou a maior quantidade possível de exercícios para se preparar para as provas. A maneira como eu avalio é só no superior, somente pelas provas, tá bom? Então, assim, claro que para marcar um atendimento, é importante que você tenha tentado resolver o exercício para tirar a dúvida do exercício. Então, assim, mas fica a seu critério, né? Se vai pôr no caderno, etc., não tem problema, tá? Ah, então a gente não envia, né, para você? Lista de exercício não, tá bom? Nas provas, então, nas provas é o seguinte, eu vou, porque assim, um curso de cálculo, se fosse um curso de matemática aplicada, eu conseguiria colocar questões de marcar X. Então, essas questões provavelmente, a não ser que seja uma ou outra, uma questão bem especial, não serão questões de múltiplas escolhas, né, ou de VOF, serão questões onde você vai ter lá para apresentar o cálculo. Então, lá você vai responder, sei lá, numa folha, num caderno, tirar a foto, anexar e me enviar, né? Tá bom? É como se Tá fosse bom. uma prova mesmo para poder depois corrigir. Sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou colocar questões de marcar X, porque facilita para vocês e para mim a correção. Mas por ser um curso de cálculo, é assim, a gente tem que entender o seguinte: se você errar uma conta no seu cálculo e for só marcar X, o gabarito não vai bater, tá errado, e você perde a questão inteira, né? Se é uma conta de cálculo e você erra um sinal, e eu percebo que houve um erro de sinal, mas depois disso sua conta é coerente, então é claro que não vale a questão inteira, mas vale alguma coisa, né? Essa alguma coisa depende da gravidade do erro, né? E aí, então, é melhor, eu prefiro dessa maneira aqui com vocês, tá bom? Por ser um curso de cálculo mesmo, então é difícil gabaritos de marcar X, né? Ok? Então,
Para eu poder encerrar, como funciona a média? Então, a média é a média das provas. P1 mais P2. A nota da prova 1 mais a nota da prova 2 mais a nota da prova 3 por 3. Tirou 6 ou mais, passou. Tirou menos, acabou, ok? Então, aprovado... Professor, Pois não. perdão, eu não entendi direito. As únicas provas, as únicas notas vão ser só as provas? Sim, Ah, tá. Muito obrigado. de nada. Aí, Agenor, Oi. essas provas vão ser para a gente anexar ou é de marcar? Como que vai ser? Eu não entendi essa parte que Então, você como eu falou. estava falando, preferencialmente elas serão para vocês anexarem, tá bom? Assim. Porque, assim, é um curso de cálculo, né? É difícil. Até se vocês procurarem, assim, por curiosidade, olharem nos livros, olharem. Procurar mesmo na internet, é difícil uma questão de cálculo que envolva gabarito. Em geral, são questões abertas. Por ser assim, igual eu penso assim, só para dar um exemplo para vocês. Pensa que eu voltar. A gente não falou de matéria nem nada, mas eu dou esse problema para vocês. Eu falo assim: olha, tem aqui um galinheiro que eu quero montar, eu tenho 200 metros de tela, eu quero montar o de maior área possível, certo? Aí eu pergunto para vocês: quais são as dimensões desse nosso galinheiro, certo? Ia ser em forma retangular, mas quais são as dimensões? Se eu só coloco lá a opção você marcar 50, 50 para chutar, não faz muito sentido. Não importa o que está aqui por trás, é o cálculo desenvolvido para chegar lá, né? Então, assim, em geral, será dessa maneira, tá bom? Eu poderia optar só por marcar X, mas facilitaria, inclusive, meu trabalho para corrigir. Mas não é esse o objetivo do curso, né? Tá bom? Sim, entendi. Mas aí vão ficar somente essas 2 horas em aberto? Não tem essa possibilidade de estender esse horário? Não, 2 horas, 2 horas. Eu planejo para que seja resolvido em 2 horas. Como eu falei, 5 dias aberto, mas assim que iniciar tem 2 horas para resolver. Professor, Tá, deixa pelo menos 5 minutos a mais para anexar, que às vezes dá algum erro, mas para garantir. é assim, só a título de curiosidade, quando a gente dá esse curso no IFG, então vocês teriam 1 hora e meia para responder a prova, certo? Então, a prova, quando eu planejo ela para vocês, eu planejo assim, se eu gastar mais que 15 minutos para resolver, então vocês certamente gastariam, possivelmente, né, às vezes o aluno tem mais dificuldade, mais de 1 hora e meia. Então, eu tento me basear nisso. Então, assim, se tivesse em sala, para você copiar no papel, responder 1 hora e meia, eu acredito que 2 horas seja suficiente. Se, após essa primeira prova, vocês julgarem que é necessário mais tempo, a gente revê isso. Eu tenho, por fé, que até a gente acompanha o tempo que os alunos gastam, 40 minutos, 50 minutos para responder. 2 horas Tá, serão mas o suficiente, tá bom? Tá, no obrigado. presencial, não seria do horário que a gente entra até as 22 horas que a gente sai? 22h15 que acaba a aula, né? Mas, então, Sim. eu nunca, nesses 10 anos de FG, eu nunca, nunca ofertei prova de 3 horas para os alunos, não. A gente tem pouco tempo, inclusive, que essas aulas são duplas, mas assim, o primeiro horário ou a gente usa para fazer uma revisão, ou eu dou aula, e o segundo horário a gente faz prova e funcionou bem, viu? Por experiência que eu tenho aqui. Não, sim, sim. É igual Tá ele bom? falou, até por questão assim que a gente tem que anexar, você tem que, como vai passar para um papel e tal, para tirar foto. Bom, Ok. vamos Então, ver como olha só, funciona, tudo mas eu bem, acho que vai olha ficar só. mais tempo. Pronto, aí acho que pediram 5 minutos, eu dei 30 minutos a mais e aí já tá resolvido, tá bom? 2 horas e meia, eu acho que é o suficiente. Vocês vão ver que dificilmente vão gastar mais do que isso e não muda muito para mim, tá bom? Só ficando atento ao horário que encerrou, ele vai mandar só aquilo, tá bom? Eu vou, então, 2 horas e 30, combinado aqui, tá gravado, tá? Essa aula de hoje, uma aula perdida, deixa eu aproveitar para mostrar a sala do Moodle para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela para mostrar a sala do Moodle. Só um minutinho.
Gilvan, eu não queria tocar nesse assunto, mas sabe o pai do Johnny? Ele veio daquela idade. Olha a música que ele escuta, Gilvan. Isso aí não me interessa, não. Eu estou estudando. A vida desse povo não me interessa. Nossa, Gilvan, não precisa me cortar desse jeito. Só um minutinho que tá meio... Eu também moro em Lusiana e minha internet também tá meio travando. Só um minutinho que eu tô tentando apresentar e ele não tá indo. Só um minutinho. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. Fique à vontade. No semestre passado, teve alguns professores Uhum. e eles gravavam as aulas assim, nos momentos 5, para a gente poder, na hora que estivesse estudando em casa, dar uma revida nas aulas. Aí a gente tem como ver com mais calma, a gente pausa o vídeo, volta. O senhor grava as suas aulas para a gente? Sim, eu não sei se eu acompanho no início aqui, mas eu falei, isso, todas as aulas, eu acho que eu vou disponibilizar a aula de hoje também, porque serve para orientação para os alunos que não assistiram, tá bom? Mas todas as aulas eu deixo gravado para vocês. Então, como eu falei, aí eu começo no horário, gravo, e o final, assim que eu recebo o link, eu disponibilizo na sala do Moodle. Vocês estão, eu vou aproveitar, estão vendo aqui o Moodle? Sim. Então, eu estou na turma de cálculo 1 de química, mas a turma de cálculo diferencial integral é espelhado, senão eu vou ter que parar de partilhar e partilhar de novo, vai virar confusão, tá bom? É idêntico. O que tem de diferença para quem está no cálculo diferencial integral, no cálculo do BSI nesse momento? Não tem esse link para o download do plano de atividades remotos, nem o link para o download do plano de ensino. Por quê? Porque eu ainda estou esperando o retorno do professor Ulisses com a autorização desses planos. Como o professor Diego, que é o coordenador da Química, já autorizou, então eu recebi no SWAP, aí por isso que eu disponibilizei para vocês. Está aqui o plano de atividade remotos e o plano de ensino. O que eu recomendo para vocês? Que olhem o plano de atividade remotos, que é como a gente está tentando dizer de que maneira vai ser o curso, tá bom? O link para todas as aulas estão aqui. Como eu pedi para vocês mandaram um e-mail aí no chat, eu vou mandar o convite. Então, nas próximas aulas, quem der o aceite no convite já tem um acesso direto na aula, sem precisar da autorização. Aqui, eu sempre disponibilizo exercícios que eu selecionei para vocês resolverem e, na medida do possível, soluções. E aí, como eu falei, gravo também soluções, quando eu tenho tempo, desses exercícios. Tá bom? Eu atualizei hoje, eu vou deixar para clicar no final, senão tem que parar a apresentação e apresentar de novo, aí eu mostro para vocês como foi. E aqui são as 3 referências que eu coloquei para vocês, tá bom? Eu vou deixar eles momentaneamente aqui, depois eu vou retirar, porque vocês sabem que isso não é correto, né? Mas se pesquisar na internet, vocês encontram esses livros também, tá bom? Mas assim, eu vou deixar esse final de semana, no início da semana eu removo esses livros, porque existe direitos autorais, etc. Mas eu quero, a gente está de forma online, eu sei que talvez vocês não tenham como ir à biblioteca pegar os livros. Estes são os livros que eu vou usar no curso, tá bom? Vocês vão ver que os exercícios que eu estou selecionando, eu estou copiando daqui, mas não são todos. Então, eu seleciono alguns para vocês. É claro que se você tiver tempo para resolver mais, fique à vontade. A teoria você encontra, qualquer um deles você encontra, tá bom? Então, fique à vontade para isso. Eu vou abrir aqui para vocês terem uma ideia de como fica. Aí eu sempre deixo para o download automático, que facilita a vida de vocês. Então, clicou, ele vai fazer o download, vai abrir. Eu vou só... Estão vendo aqui agora? Sim. Ok, então eu vou alimentando, tá bom? Então, pode ver, tá bem no começo, mas ao final do curso a gente vai ter bastante exercício. Então, já tem os exercícios da próxima aula e da seguinte, que eu vou começar a digitar, mas está aqui, noção intuitiva de limite e continuidade. Então, o exercício 1, 2, 3, 4, por exemplo, o 4 eu digitei a solução para vocês. Está digitado. 5, 6, 7, e assim vai. Ó. O 8 também tem uma solução, tá bom? E aqui, então, o exercício já da aula que será da semana do dia 18 de dezembro, nossa última aula desse ano, tá bom? E as bibliografias que eu passei lá, que eu vou usar como referência, estão aqui de novo referendadas, tá? É assim o curso, e aí quando sobra tempo, eu vou lá e gravo
porque uma coisa a gente lê no papel, outra coisa a gente vê a aula, a solução do exercício gravado. Eu gravo, coloco o link aqui, você clica e te direciona para o vídeo para você poder assistir. E vou fazendo assim, e como eu falei também, quando eu julgar necessário, eu gravo aulas complementares para fechar conteúdo, tá bom? Eu vou voltar aqui na tela, porque esse tempo é minúsculo, então assim, hoje a gente não fez nada, tá? Então, agora eu voltei no chat, eu não estava vendo. Então, Edson Moraes perguntou sobre a chamada. Então, Edson, é o seguinte, sempre que eu inicio a aula, eu inicio a gravação e eu peço que vocês se manifestem no chat. Então, no caso, como você se manifestou, eu sei que está presente e eu atribuo a frequência, tá bom? Eu não uso essas planilhas pagas que fazem a chamada automática. Então, funciona dessa maneira. Ok. O Iremi falou que perdeu também o início, então eu vou deixar já de novo, acho que o Edson mandou, mas eu não vi se o Iremi mandou, mas se puder mandar o e-mail que você vai utilizar durante o curso para assistir a aula, mande aí que eu vou mandar o convite, vocês não precisam pedir autorização para entrar nas próximas aulas, tá bom? Vou reforçar, eu não sei quem é botzinho, nem sei se fala assim, mas, de novo, ele é o único aluno nesse momento, ou aluna, não sei dizer, que está com um nome que não é um nome, né? Então, assim, eu não tenho como lançar a frequência para esse aluno, porque eu não sei quem está se manifestando. Então, já está dando horário, eu vou parar por aqui, aí eu vou perguntar, porque vocês não são calouros. A turma de BSI e a turma de Química tem um representante? Tem o Miguel. Ok, então, olha só, eu vou pedir... O Miguel tá nessa turma? Ou é representante geral só? Ele é o Ok. representante de BSI. Ok, então, olha só, Miguel. Certamente, você sabe que alguns colegas seus hoje não assistiram essa aula, certo? Então, assim, eu nem sei quem são. Eu vou deixar meu e-mail aqui, e meu e-mail funciona para mim igual um WhatsApp, ele apita no celular automático, esse é o nosso e-mail padrão, sempre nome.sobrenome@ifgedu.br, e aí, se você puder, de alguma maneira, de bom coração, conseguir com seus colegas que são matriculados, mas que não vieram, o e-mail deles, e puder me passar por e-mail, eu mando o convite que na próxima aula eles não ficam prejudicados. A Química tem algum representante? Porque se tiver, eu repito a mesma recomendação. Eu peço que me encaminhe nesse e-mail, que é o e-mail que eu uso no Moodle, eu uso para o convite que vai chegar para vocês, tá bom? E se puder, então, reforçar com esses colegas, olha, o professor está pedindo o e-mail, que você está matriculado em cálculo, o e-mail para ele poder mandar o convite, e você aceitar esse convite para na próxima aula não precisar pedir autorização e a gente conseguir. A gente viu, eu passei 45 minutos falando aqui, mas não dei aula hoje, né? Então, assim, é uma semana inteira perdida, né? Se a gente parar para pensar. E são só 14 semanas de aula, então é um prejuízo enorme, né? Se eu gastar tempo autorizando a entrada de alunos, a gente fica muito prejudicado, tá bom? Eu vi que o botzinho se manifestou como Cleane. Se puder, pelo menos escrever Cleane e sobrenome para lançar a frequência. E aí, na próxima aula, atualiza o seu nome lá no seu e-mail, por favor. Deixa lá Cleane, sobrenome, para a gente ganhar tempo, tá bom? Senão, vou começar... Não resta outra opção, em vez de perder tempo, é atribuir falta, né? Se alguém... Pois não. Professor? Eu também cheguei atrasado, tá? E não consegui entrar, que eu tive problema no Moodle. Uhum. Gilvan Veloso Falcão. Ok, eu vi aqui o e-mail até você mandou, Gilvan Veloso 2238 Gmail, né? Isso. Ok, eu vou mandar o convite, Gilvan, nas próximas aulas, então não precisa mais pedir autorização, basta aceitar o convite, não precisa mais pedir autorização, tá? E aí, se você aceitar o convite, não precisa mais pedir, então eu recomendo que aceite. E aí, é isso, tá? Vou começar, como eu falei, pontualmente, 7h30 eu inicio a aula e vou até às 20h15. Sempre eu gravo e disponibilizo o link. Então, se você se atrasou, se não teve internet, isso acontece, a gente sabe, quem está em Lusiana sabe, choveu, falta luz e, consequentemente, sem internet. A gente era para estar em época de chuva agora, né? Acontece muito. Vira e mexe, eu uso a Link Explorer aqui em casa, então dorme, falta luz, acorda,
deu problema no sistema deles, eu tô sem internet, então eu tive problema na minha aula de quarta-feira dessa semana. Mas a menos disso, então, eu não falto, e aí eu sempre disponibilizo o link. Então, fique tranquilo, se não puder assistir a aula por algum motivo, é claro, tem a falta, mas o conteúdo em si vai estar lá gravado para vocês, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta hoje? Professor, Pois não. a gente tem um grupo do WhatsApp que criamos para cálculos. Eu vou deixar o link do grupo no chat. Se o senhor puder entrar também, às vezes fica mais fácil para tirar uma dúvida pelo grupo, mais rápido, né? Então, Hugo, eu não tenho uma experiência boa nesses 10 anos com o WhatsApp. Como eu falei, o e-mail para mim funciona como WhatsApp. Se vocês me mandarem um e-mail, é igual mandar um WhatsApp, rapidamente eu retorno. E aí eu prefiro, e eu agradeço o convite, eu sei que é de bom coração, mas eu tenho, eu vi até um ex-aluno meu aqui, o Igor, ele sabe disso talvez, o Igor Gabriel. Eu não participo de grupo de WhatsApp com alunos, e também, por educação, eu não passo meu WhatsApp a nenhum aluno, tá bom? Então, o e-mail fica constando como um modo onde eu converso com vocês instantaneamente, tá bom? Eu sei que talvez não é usual para muitos, mas nesse momento de pandemia, Tranquilo. a gente está se adaptando, e é fácil, é simples configurar para quem usa num celular. O e-mail, e para quem usa só pelo computador, tira um momento do dia para poder ler o e-mail, e fique à vontade para me mandar e-mail que eu respondo de pronto, tá bom? Então, eu reforço para os representantes de turma que façam esse convite, se possível, colete os e-mails com os colegas para eu poder a gente ter esse acesso contínuo à sala. E aí os representantes fiquem à vontade também para mandar e-mail no nome de algum aluno, se algum aluno tiver alguma dúvida e às vezes não quiser falar comigo, ou tiver acesso à internet, pode fazer esse meio termo, sem problema, que eu respondo o mais rápido possível. Podem mandar perguntas pelo chat do Moodle, não sei se vocês já usaram, eu uso isso direto. Ele ajuda, até pelo privado, né, e é institucional, é formal, então fica lá. Mandei a pergunta, o professor não respondeu, vocês têm o direito de cobrar. Mandei a pergunta, o professor respondeu, tá lá também o comprovante que eu atendi. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar é sobre o atendimento. Meu atendimento é segunda e sexta, tá bom? Das 14 às 15h30, mas em vésperas de prova, se a gente pode combinar um horário assim ampliado para a turma, a gente deixa isso sempre mais perto, tá bom? Eu só sugiro a vocês que não deixem acumular os exercícios. Pode parecer que é simples, porque eu não vou cobrando entrega desses exercícios nem nada, mas o conteúdo vai se acumulando. E por experiência que eu tenho, cursos de cálculo costumam ter um alto índice de reprovação. Então, não é porque a gente está nesse tipo de ensino que a gente vai baixar a qualidade, né, do conteúdo cobrado. Então, não deixem acumular, tá bom? Marquem atendimento, mandem e-mail, entrem em contato pelo Moodle. Eu estou sempre à disposição para ajudar, tá bom? Seus atendimentos é segunda e terça? Segunda e sexta, das 14 às 15h30. Ok, obrigado. De nada, viu? Tá lá a sugestão, eu esqueci de escrever lá naquele quadrozinho para vocês, mas tá lá no plano de atividades remotas, a gente tem que colocar o horário de atendimento, e tá lá, segunda e sexta, das 14 às 15h30, tá bom? Mais perguntas? Mais comentários? Não, é só. Ok, eu agradeço vocês, eu peço desculpa hoje, eu aguardei além do tempo para a entrada de alunos, porque no horário tinham 20 e poucos alunos, né, então assim, não teria muito sentido iniciar, para poder, na medida do possível, dar esse comentário para a maior quantidade possível de pessoas. Amanhã, vocês vão ver que já vou estar lá na sala postado o link com essa gravação de hoje, que fica de orientação, e o convite dos e-mails também vocês vão receber, tá bom? No mais é isso, eu vou desejar para todo mundo um ótimo final de semana. Eu recomendo que durante as próximas aulas vocês usem, porque esse horário vocês teriam até as 22h15 de aula, certo? Então use esse momento, acabou 20h30, usa pelo menos até as 21h30, 22h, para tentar resolver os exercícios, conversarem. É muito interessante esse grupo de WhatsApp que vocês têm, que
ajuda, né? Um compartilha, um fez um exercício, manda a solução lá, às vezes algum colega enxerga o erro e diz o motivo, ou outro que estava com a dúvida entende a solução, isso ganha muito tempo, tá bom? Quanto aluno, se a gente tenta resolver tudo sozinho, a gente não tem tempo, até porque vocês não fazem só a minha matéria, né? Vocês fazem pelo menos outras 4 disciplinas junto, além de trabalhar e muitas coisas, né? Então, compartilhar informação é uma boa maneira de fazer o tempo render e de aprender mais, tá bom? Acho que a gente ganha bastante. O pessoal da química está estudando para virar professor e professora, então a melhor maneira que a gente acho que tem para aprender é tentar ensinar ao próximo, compartilhar informação, tá bom? Então, sempre que vocês tiverem solução, mandem um para o outro, tirem dúvida um com o outro e, claro, fiquem à vontade para me procurar. No mais, eu vou parar a gravação e fico aqui, se alguém tiver alguma pergunta, eu fico aqui à disposição, tá bom? No mais é isso, um ótimo final de semana para todo mundo e até a próxima. Boa noite, professor, para o senhor também. Obrigado, viu?